Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 3 da Trilha do Sabão da Costa. Antes de iniciar essa aula, eu quero te parabenizar. Quero de verdade dizer para você: olha, parabéns. Eu estou percebendo que você está comprometida, comprometido com este saber, com esta cultura que é o Sabão da Costa. E isso é o que se requer para que você realmente acesse esse saber ancestral. Então, bora lá, vamos respirar e vamos se preparar para essa aula, que essa aula tem umas informações muito maravilhosas e que eu tô apreensiva aqui para apresentar para vocês. Meu Ori saúda o seu Ori, eu saúdo todos os seus ancestrais. Essa aula a gente vai falar sobre como unir a técnica, o fundamento e a espiritualidade, porque de fato é isso que é o verdadeiro Sabão da Costa. A gente já passou pela aula 1, onde vocês entenderam o que não é Sabão da Costa e o porquê que não é. Vocês já passaram pela aula 2, vocês já compreenderam a espiritualidade e o poder de preparar um sumo de ervas da forma devida, com fundamento, com entrega. E nessa aula eu vou falar sobre o Sabão da Costa nesse contexto desse pilar, né, dessa tríade, porque é de fato isso que o verdadeiro Sabão da Costa representa. A gente, para fazer um verdadeiro Sabão da Costa, precisa de técnica, e quando eu falo técnica, eu não estou me referindo aqui apenas à técnica de saboar em si, que é muito necessária. Você vai precisar aprender sobre sabão, sobre saponificação. Você vai precisar compreender o que é a saboaria ancestral, como é que se faz sabão, unindo óleos, manteigas, misturando com uma solução alcalina, pH. Tudo isso é técnica e tudo isso se requer para que a gente possa criar um verdadeiro sabão da costa. Faz parte também dessa técnica e desse fundamento as matérias-primas, uma vez que, para haver saponificação, para haver formação de sabão, é necessário que hajam matérias-primas específicas, mas, no caso do sabão da costa, matérias-primas com fundamento, matérias-primas que fazem sentido, não apenas dentro da fórmula, mas também com o contexto histórico e territorial do sabão da costa. Uma vez que sabão da costa produzido em África, ele é produzido com as matérias-primas disponíveis naquele território, historicamente naquele território, como, por exemplo, óleo de palma, que aqui no Brasil é conhecido como o óleo de dendê. A gente conhece muito comum, né, o dendê, o dendezeiro. O óleo de dendê, por exemplo, é um óleo característico de África. Manteiga de karité, inclusive, que é uma manteiga carésima aqui no Brasil. Por quê? Porque ela é fabricada em África. Ela é uma matéria-prima de África, também conhecido como banha de ori. O sabão da costa é feito com uma quantidade enorme de manteiga de karité. Inclusive, técnica de sabão da costa e fundamento inclui também a gente ter essa consciência de como adaptar uma receita territorial a uma outra realidade e que fique viável. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a manteiga de karité é muito cara. A gente vai fazer um sabão só com manteiga de karité? Não, vai ficar carésimo, vai ficar impossível, né. Então, sabão da costa é tudo isso. E é espiritualidade também, por quê? Porque a gente está usando planta viva, a gente está usando sumo de ervas, a gente está acordando planta, a gente está convocando o reino vegetal para fazer parte desse sabão, que é vivo, que tem axé de verdade, que pode ser aromatizado com óleos essenciais, e eu vou falar muito sobre isso dentro do curso Sabão da Costa com Fundamento, contextualizar muito bem o que são os óleos essenciais. Como dizem alguns aromaterapeutas, eles são, e eu gosto de interpretá-los dessa forma, interpreto os óleos essenciais como a alma da planta. Então, é muito poder espiritual, é muito poder energético que a gente convida para a barra de um sabão da costa,
quando a gente faz ela da forma correta, com técnica, com fundamento e com espiritualidade. Então, gente, vocês percebem por que que não dá para chegar, assim, por exemplo, fazer um curso, um workshop de sabão da Costa e falar assim: "Ah, essa receita aí, ó". Não é assim, não é raso. Sabão da Costa de verdade não é sobre uma receita rasa. É um portal, gente. É um portal que vocês escolhem atravessar ou não. Aqui a gente está realmente nesse portal. Ou vocês vão dar a mão para mim, vocês vão vir aprender a fazer sabão da Costa com fundamento, ou vocês vão ficar, olhando aí de fora, porque não tem meio do caminho. Não tem que fazer de qualquer jeito. Então, gente, é um portal, tudo tem um porquê. A cor tem um porquê, os pigmentos, as matérias-primas que fazem o sabão da Costa ter essa cor tem um porquê, tem uma função energética, tem uma função química. Nada, quando se diz respeito ao sabão da pós-comportamento, nada tá solto. Tá tudo amarrado, gente. Tá tudo muito amarradinho. E aí sim, quando você consegue entender o fundamento, você assume também um compromisso e uma responsabilidade pelo que você está criando. Porque você passa a ser um portador desse axé. Você passa a ser um portador dessa cultura. Isso é muito forte. Isso não é receita que vai fazer a gente adquirir, gente, não é. Então, nesse ponto aqui da trilha, a gente vai encerrando esse caminho aonde realmente vocês percebem a grandiosidade desse processo. Então, esse aqui é o momento onde a gente escolhe realmente, assim, quero seguir esse caminho, já sei o que que não é Sabana Costa, eu já sei o poder de acordar as ervas, eu já sei que para fazer sabão da Costa tem uma união, tem 3 pilares aí de técnica, de fundamento, de espiritualidade. Eu quero. Meu coração tá aberto, meu ori desperta para isso. Agora é a hora da decisão. Mas, antes de você ficar pensando nisso agora, que eu não quero que você pense, eu quero que você sinta, eu quero que você perceba, eu quero apresentar para vocês o curso de sabão da Costa para vocês compreenderem essa escola iniciática, esse espaço iniciático. Vocês já fizeram a trilha até esse espaço e agora vocês podem adentrar esse espaço ou não. Então eu quero mostrar um pouquinho do que aguarda vocês, para que vocês compreendam e vejam como que é possível, como que é profundo, como que é grandioso. Então, gente, aqui eu vou dando uma olhada na plataforma do curso que está aqui. E vou mostrando para vocês e contextualizando, né, vocês vão entrar dentro da escola, vocês vão ter aula de boas-vindas. Eu fiz uma aula falando sobre quem sou eu, Ive Faleé, que vou conduzir vocês nessa jornada. Alguns já me conhecem, outros nem tanto. Preparei uma aula também de avisos gerais para vocês, né, o que que tem, o que que não tem, para vocês o que que vocês precisam estar atentos, né. E o Júnior, que é parte da minha equipe, ele também preparou uma aulinha mostrando para vocês como acessar a plataforma, né, dando para vocês uma abertura, assim, técnica sobre a plataforma que o Wi-Fi, que é a plataforma onde está o nosso curso. Depois dessa parte, a gente entra primeiro módulo do curso de Sabão da Costa com Fundamento, aonde eu dou um panorama para vocês geral, tá. É uma aula sobre qual é a essência, né, do Ossedudu, o que que é o Ossedudu de fato, história e origem, o que que se vende por aí, o cenário atual na África, como preservar a essência do Ossedudu e uma aula que se chama Ori e Mó, e essa eu vou deixar para vocês descobrirem quando chegarem lá. Depois a gente tem o módulo 2, só que antes do módulo 2 a gente tem o bônus de cristaloterapia. Por que que eu trouxe, cristaloterapia? Porque ela é parte do fundamento de trabalhar com ervas. Inclusive, alguns ancestrais nossos trabalham com cristais, têm esse conhecimento de cristais. Pelo menos no candomblé de Vodun, eu vi isso nos meus processos iniciáticos. Meu erê traz esse conhecimento, né, de cristais, o conhecimento da cristaloterapia, ele está dentro de várias culturas. Por quê? Porque os cristais estão aqui no planeta muito antes da gente e muito antes dos vegetais também.
Então, a gente tem uma introdução à cristaloterapia, para que a gente possa compreender os cristais, as propriedades de cura, como que eles interferem no nosso corpo. Por quê? Porque depois a gente vai ver a cristaloterapia aplicada ao sabão da Costa, tá? Depois desse bônus de cristaloterapia, a gente tem as propriedades de cura do sabão da Costa. Essas são 3 aulas importantes para que vocês possam compreender todas as propriedades desse sabão e depois, se vocês forem usar ou vender, vocês terem autonomia sobre essas informações, tanto para vocês mesmos, quanto para vocês passarem essa informação para o outro. Depois a gente tem o módulo 3, que é a introdução à saboaria. Então, nessa parte vocês vão compreender o que que é essa boaria, né, o que que é saponificação, os métodos para você poder fazer o sabão da Costa, segurança e boas práticas dentro da saboaria e utensílios necessários para a saboaria. Nessa parte de utensílios eu vou indicar para vocês também links de compra para que vocês possam ter facilidade de compreender como é que vocês vão acessar, né, o que que é necessário, o que que não é, e a minha visão é bem pouco gourmetizada, porque eu quero que vocês coloquem a mão na massa, então eu não vou ficar inventando coisa para vocês, pelo contrário, eu vou sempre trazer para vocês a forma mais simples de vocês fazerem. Depois a gente tem um bônus que é a radiestesia na prática. E a radiestesia, ela também está aqui, por quê, gente? Porque eu uso muito o pêndulo radiestésico como não só um oráculo, mas também como uma ferramenta de ativação de campos energéticos. Então eu vou ensinar vocês na prática como é que vocês usam o pêndulo radiestésico, como que o pêndulo radiestésico pode ajudar vocês nos processos magísticos e depois a gente vai ver a aplicação disso na hora de fazer sabão da Costa. Depois desse bônus de radiestesia, a gente tem o módulo 4, que é fitoenergética aplicada ao sabão da Costa. Esse é um módulo, assim, gente, tem 21 aulas esse módulo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou falar sobre a missão das plantas no planeta Terra, sobre diferença entre fitoterapia e fitoenergética, como que acorda a planta, anatomia sutil e a atuação das plantas na anatomia sutil dos chakras, comportamento energético das plantas. Daí depois eu vou falar sobre várias plantas que vocês podem usar para fazer o sumo de ervas. Eu vou falar para vocês as que eu uso e eu vou falar possibilidades que vocês podem usar, porque inclusive você pode morar em outro país, em outra cidade, você vai falar: "Meu Deus, eu não vou achar as ervas que Ive Fadier está orientando aqui", então eu já preparei vocês para que em qualquer lugar do mundo vocês possam saber quais as ervas vocês vão usar, e aí eu descrevo essas ervas, a parte fitoterápica, fitoenergética, o uso dentro das matrizes afro. É assim, gente, um módulo incrível, tá, tem muita coisa aqui. No final desse módulo, a gente prepara um sumo de ervas, depois a gente parte para um bônus, que é o workshop de ervas com o meu Babalaô e Falolá Xangualê. E esse workshop é muito interessante, porque ele falou lá atrás a visão dele como um Babalaô, um homem, um sacerdote nascido dentro do culto de matriz afro. E assim, gente, é um workshop maravilhoso, muito rico. Presentaço. Módulo 5, estudo das matérias-primas. Esse módulo tem parte 1 e parte 2. A gente vai ver cada matéria-prima. Eu vou explicar a função de cada matéria-prima e ainda vou passar para vocês a lista de fornecedores, a minha lista de fornecedores. E tem mais, eu tenho cupom de desconto com os nossos fornecedores, isso é uma preciosidade, eu tenho condições muito boas que eu articulei com esses fornecedores, porque eu não confio em qualquer fornecedor. Quando a gente fala de óleo vegetal, de óleo essencial, de matéria-prima de qualidade aqui no Brasil, aliás, no mundo, mas principalmente no Brasil, a gente tem que dar de cara com muita falsificação, gente, com muita coisa doida, sabe, muita mentira. Então a gente precisa saber com quem que a gente está trabalhando, a gente precisa saber onde a gente está pisando, e eu vou ensinar para você. Depois, assim, a gente tem o módulo 6, finalmente, onde a gente vai aprender a fazer, de fato, sabão, onde eu vou compartilhar com vocês as receitas, a parte técnica. E aí a gente tem a receita do sabão da Costa a frio, sabão da Costa pelo método a quente, Oxé Fum-Fum, pelo método a quente e frio, e o sabão de coco também quente e frio. Depois do módulo 6, a gente tem o módulo 7, né. Aí a gente tem
Módulo 7 é onde eu ensino para vocês acabamento, embalagem, falo sobre forma, né, todo o processo pós, né, colocou o sabão da Costa ali, né, na forma e depois, né. Então eu falo sobre cortadores, sobre forma, sobre embalagem, como embalar. Depois a gente tem o bônus da precificação. Esse bônus é um espaço muito importante, onde eu chamei a Leila, né, a Leila Kurt, que é uma profissional, assim, preparadíssima, inclusive é o meu financeiro, o financeiro da minha empresa, é quem me ajuda a calcular preços e criar toda a parte financeira do meu negócio, e eu trouxe nada mais nada menos do que ela, para falar para vocês sobre precificação, como precificar, e ela ainda disponibilizou uma planilha incrível de precificação, que eu nunca tinha tido acesso com professor nenhum na minha vida, então me orgulho de oferecer isso para vocês, junto com Leila. Bem, depois a gente ainda vai ter vocês vão ter acesso a plantões de dúvidas que aconteceram na turma anterior, né, plantões ao vivo, então é sempre legal, né, a gente assistir ali um bate-papo ao vivo, onde as pessoas puderam trazer as suas perguntas, isso vai estar disponível para vocês também. Isso é tudo, gente, com mais a conclusão, né, do curso, o certificado de conclusão do curso, e com mais um acesso de 2 anos. Isso é o que vocês vão encontrar. Dentro da minha metodologia é muito importante que vocês tenham acesso ao fundamento, então vocês não vão ter todos os módulos liberados de uma vez, tá? Vocês só vão receber as receitas quando de fato vocês tiverem estudado as ervas, a radiestesia, cristaloterapia e tudo mais, então tem um calendáriozinho de liberação. Assim, hoje, né, a gente está aqui na aula número 3. Então mais tarde, às 19 horas, eu estarei ao vivo no Instagram, numa live de Tira Dúvidas. E às 20 horas nessa live, eu vou liberar dentro de um grupo VIP o link de acesso a esse curso. Além de tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu tenho outros bônus que são incríveis e que a gente vai disponibilizar para as 50 pessoas que comprarem primeiro o curso, tá? Então, assim, se organizem, entre no grupo VIP, na hora da live, às 20 horas, esteja na live, faça a sua compra logo, para você poder receber. Eu vou disponibilizar 10 apostilas em PDF impressas para os 10 primeiros e eu vou disponibilizar 50 tickets de um bônus, que aí é um bônus pago, é uma opção que você tem de comprar, que é a Jornada da Consagração Alquímica. A Jornada da Consagração Alquímica é um bônus iniciático que você pode comprar ou não. É um espaço onde eu compartilho o meu processo alquímico de consagração de todos os meus produtos, inclusive do sabão da Costa. É uma jornada iniciática, tem uma meditação de iniciação mesmo, onde você vai poder conhecer, né, ter acesso, conhecimento à sua equipe espiritual de trabalho e criar muito com essa equipe. Gente, é incrível. E quem comprar o curso de Sabão da Costa com Fundamento, os 50 primeiros vão receber de presente a jornada da consagração alquímica. Depois, ela vai ter um valor, e aí você compra se quiser ou não, tá? A gente também tem uma opção, se você quiser, de comprar um bônus de fórmulas complementares, onde eu ensino Sabão da Costa para descarrego, para abertura de caminhos, Sabão da Costa para prosperidade e sorte, e Sabão da Costa para o amor e para a atração. Claro que esse é um bônus para quem quer se aprofundar, criar outras possibilidades, e é muito legal. E a gente também tem o workshop Ori, como cuidar de Ori, conhecendo Ori. Esse workshop tem uma aula com o meu babalaô e também a gente vai ter uma aula ao vivo comigo, que vai acontecer no sábado, posterior à abertura da aula inaugural, e quem acessar a escola até o sábado vai poder estar ao vivo comigo nesse workshop. Claro, esse workshop é um aprofundamento, não é todo mundo que tem vontade de aprender sobre a tecnologia Ori e a relação com o sabão da Costa, mas quem quiser aprender é uma possibilidade incrível. Eu vou ler um Itan, que é uma história africana, né, uma história de filosofia de orixá, que fala sobre Ori, sobre esse orixá primordial, e vou mostrar para vocês na prática como cuidar de Ori, como rezar Ori,
enfim, vai ser lindo. Olha, gente, é um portal, tudo isso aqui é um portal iniciático. Percorrer essa trilha e fazer a escolha de dar a mão para mim e entrar para dentro da escola, é um divisor de águas na sua vida real, real, oficial, seja para você usar esse sabão na costa para sua vida, para sua família, seja para você criar um negócio com propósito, seja para você criar para você, porque você quer aprender, porque você quer aprofundar esse conhecimento. Olha, independente de qual for o teu chamado, esse é o lugar, e esse é o divisor de águas. Então, eu vou parando por aqui, já contei para vocês tudo que aguarda vocês. Às 19 horas estarei numa live para tirar dúvidas e às 20 horas dentro do grupo VIP, nas comunidades de WhatsApp, você vai ter acesso ao link de compra. Então se antecipe, entra no grupo VIP, esse grupo vocês precisam ter calmo, porque vocês precisam solicitar o acesso, a gente precisa liberar, a gente vai liberar de 1 a 1, porque essa escola não é para todo mundo, gente, não é para todo mundo, é para quem realmente tem que estar dentro. Então não é assim, ah, ué, por isso que eu não vendo esse curso, eh, dentro do marketing digital a gente fala perpétuo, que é quando você fica vendendo o curso full time, né, você não tem lançamento. Não, não, eu tenho lançamento, porque eu tenho turma específica, eu tive a minha primeira turma, que foi uma turma incrível, a minha turma semente, e essa é a segunda turma. Esse curso não é pra essa escola iniciática, isso não é um curso, isso é uma escola iniciática. Essa escola iniciática não é para qualquer pessoa, é para pessoas que estão realmente recebendo esse chamado. Então tenha paciência, entra no grupo VIP, 19 horas esteja comigo e às 20 garanta o seu ingresso na escola, inclusive para você ser aí um dos 50 primeiros, tá bom? Axé!